Bom, deixa eu passar rapidamente aqui. Vou passar só para alguns. Boa noite, Laís, Valesca, Shirley, Luciana, minha nossa, Marília, cadê o povo? Marília, Lucas, Daniel 1, Igor, Emília, Renan, Isabela, cadê o resto do povo? Alana, Lidiane, Karenina, Suene, Priscila, Tayane, Antônio, Itageane, Augusto, Igor, Emília, enfim. Fiquem todos já. Boa noite a todos que estão aqui. Para aqueles que não viram, professor, seu curso da RT está completo. Vou chegar já já, Augusto. Vou chegar já já. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo Henrique, PH. A gente está iniciando aqui mais um aulão, um madrugadão do TRT da Sexta Região. Tivemos já o professor Guito no domingo e ontem o professor Márcio, Guito de português e ontem o Márcio de informática. E hoje a gente está começando comigo, o professor Paulo Henrique, PH, da parte de raciocínio lógico matemático. Vão postando aí, tá? De vez em quando, durante a nossa aula, eu vou dar uma paradinha para responder as perguntas. Então, fiquem à vontade para perguntar, como a primeira pergunta já aqui do meu amigo Augusto. Professor, seu curso do TRT está completo? Olha só, para aqueles que também não sabem, a ProAluno, né, está com um curso de raciocínio lógico para o TRT da Sexta Região. Para aqueles que não viram, lá na página do meu curso, tem uma aula 0, onde eu explico como vai ser esse curso. E aí vou falar rapidamente aqui para vocês. Lá, inclusive, eu falo um pouco mais e trago algumas questões comentadas também, tá certo? Bom, o que foi que eu fiz nesse curso? Eu peguei 10, tá do mesmo estilo, se não me engano, do professor Márcio, também está nessa mesma ideia. Eu peguei 10 provas, aliás, 11, teve uma bônus, tá certo? Das de 2017 e 2 provas de 2016 para completar esse pacote. Disponibilizei, inclusive, esse dado, digamos, bruto, essas provas para os alunos. E com base nessas provas, logicamente, só recapitulando, há provas de 2017 que trazem o mesmo conteúdo programático do TRT da Sexta Região, certo? Então, passei esse dado bruto para todo mundo. E o que foi que eu fiz? Peguei esse dado bruto e separei em tópicos, 3 tópicos em 3 módulos. O primeiro módulo a parte de questões lógicas, o segundo módulo a parte de fundamentos da matemática e o terceiro módulo a parte dos conceitos de lógica. Eu não sei se você está dizendo no sentido de estar completo, se já foi todo terminado de gravar, ou se está completo abrangendo todo o edital. E completo, terminei de gravar? Ainda não. Estou finalizando o módulo maior, que é o módulo de Fundamentos da Matemática. As aulas estão sendo postadas toda terça e toda sexta. Nós já estamos na 22ª aula, salvo engano, 23ª. Obrigado, tá aí, é ele mesmo aí, é esse que tem lá, tem uma aulazinha 0, viu, Augusto? Isso. Então, lá eu comento isso aí direitinho a esse respeito. Está abrangendo todo o edital, está abrangendo todo o edital. Antes que me perguntem do TRT da 15ª região, segura as pontas que eu vou falar dele, tá? Segura as pontas que eu vou falar dele também. Certo? Então, nesse sentido, tá? São provas, lógico, a gente dá um embasamento teórico. Não adianta só eu chegar e falar sei lá, de porcentagem e só fazer o cálculo. Não, a gente tem que dar um embasamento, né, para trabalhar com isso. Não adianta a gente falar aqui, sei lá, de sequências lógicas se a gente não dá mais ou menos uma base do que se trabalha na parte de sequências lógicas. Então, tudo isso foi feito, tá certo? Então, mas a base do curso é realmente resolução de questões, tá certo? Está abrangendo todo edital? Já está abrangendo todo edital. Daqui a pouco eu vou falar da 15ª. Para quem está se preparando e ainda não sabe, eu tenho um canal do YouTube, inclusive vou postar aqui. No final tem também, tá? Eu não sei se no material que vocês receberam tem, mas de toda forma deixem anotado aí. Esse é o meu canal do YouTube que está aí para vocês. E lá
tem uma seção só de questões FCC. Por quê? Como a gente pegou provas do último, desse período de 2017, provas recentes, eu resolvi criar um complemento desse estudo. Por exemplo, lá não trazia muitas questões, acho que não trouxe a questão, por exemplo, de dízima periódica, tá certo? Eu coloquei lá uma questão de dízima periódica. A questão não falava, por exemplo, do que eu chamo de receitinha de bolo para questões com datas. Eu coloquei lá como complemento, tá certo? Gratuito, quem quiser vai lá e dá uma olhada, fica bem à vontade. No meu blog, beijo no papai e na mamãe, blogspot.com, tá aí o blog também, tem também isso aí. No meu blog, eu até sugiro muito mais no blog, porque o blog traz as questões, e o vídeo logo abaixo, tá certo? Então, até para você saber o assunto, eu falo de onde é a prova, então quem quiser também conhecer o blog, tá aí. Suene ou Sueni, não sei realmente dos dois, pelo que eu sei, isso foi encaminhado para, olha, já está na mão aí, tá? Foi encaminhado para o e-mail de todo mundo e para o canal do WhatsApp que tem aí. Obrigado, viu, Eliane, tá? Então, como forma de complemento do estudo de vocês, para quem está se preparando para a prova do CESP, pode também olhar lá no meu canal do YouTube. E já deixando também de antemão aqui, caso queiram participar do meu blog, participar do meu canal do YouTube, comentando questões, mandando questões, tirando dúvidas, tá aí também o meu e-mail, beijo no papai e na mamãe, @gmail.com. Perfeito? Bom, vamos começar então devagarzinho aqui. Boa noite a todos novamente. Chegou mais gente aqui, o material tá aí. Trouxe, inclusive soube para mim, para minha grata surpresa, ontem, para quem assistiu, o professor Márcio Lima parece que comentou a prova do Detran. Né? Isso, a prova, beleza, obrigado, Shirley. Comentou a prova do Detran relativa à parte de informática, eu tive também a mesma ideia, não a prova completa, e daqui a pouco eu digo por quê. Trouxe alguns tópicos da prova do Detran do Maranhão, prova agora, deixa ter alguns finais de semana, não, mas já 2018, tá? Tivemos duas provas, nível médio e nível superior, e eu trouxe algumas questões que estão nesse material. Além disso, eu trago também algumas questões trabalhando com a parte dos fundamentos da matemática, é mais ou menos disso que a gente vai se basear nessa aula hoje, tá certo? Olha só, para aqueles que iriam me perguntar sobre o TRT da 15ª região. Vamos falar rapidamente sobre isso. Vieram várias perguntas, o professor Ronieri falando, que muita gente perguntando, não vai sair um curso específico para o TRT da 15ª região? Não. E eu explico por quê. Eu fiz um comparativo em duas telas, e inclusive esse material também está no material de vocês, sobre esses dois conteúdos programados. Essa parte, inclusive, está copiada duas vezes, porque está cara crachá, né? Está sem tirar nem pôr em ambos os conteúdos. E é o conteúdo também único, só essa parte, do Detran do Maranhão, tá certo? Então, ele também cobrou exatamente, que é mais ou menos sei lá, a FCC é a mãe ou o pai desse conteúdo programático, outras bancas, ESAP já utilizou, o CESP já utilizou, FGV utiliza muito, mas quem iniciou realmente, basicamente, esse conteúdo foi a FCC, a Fundação Carlos Chagas. Então, esse aí é o mesmo conteúdo. E o que é que tem de diferente? Aqui é o que tem diferente. A parte de cima do TRT da 6ª região, a parte de baixo do TRT da 15ª. Notem que parece muita coisa, mas não é. Por exemplo, quando ele fala aqui de noções básicas, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, aqui e aqui. Noções básicas de proporcionalidade. Esse aqui é TRT15, tá? Aqui é TRT15. Aqui é TRT6. Ele bota, por exemplo, noções básicas de proporcionalidade. Que linha, bem lindo, né? Pessoal, isso tudo envolve
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão em partes proporcionais. Ou seja, noções básicas. Até onde vai o básica? Não dá para você imaginar isso. E até para quem se perguntou com relação às provas que vem tanto de nível médio quanto de nível superior, eu gosto sempre de dizer a mesma coisa. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A FCC bate tanto no nível médio quanto no nível superior. Ela não escolhe cor de gênero, raça, credo, nada disso. Ela bate em todo mundo, independente de nível médio ou nível superior. Tá certo? Então, assim, noções básicas de proporcionalidade e tudo que falar sobre as grandezas proporcionais, veja que na parte do TRT da sexta, ela fala de frações. Pessoal, a razão e a proporção nada mais é do que uma fração e uma igualdade entre frações. Se ele está falando de proporcionalidade, ele pode trabalhar com proporção e pode trabalhar com fração. Tá? Porcentagem está nas duas. Essa parte inicial, e eu vou só marcar aqui o início e o fim, é bem relativo. Por quê? Operações matemáticas. Pode cobrar? Acho difícil ele cobrar, até mesmo resumido, mas é a base para o estudo da matemática que você tem. Fazer um cálculo de uma soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Tá certo? O que eu acho que realmente nem é tão forte na parte da FCC é a parte dos múltiplos e divisores, MMC e MDC. E aqui, a regra de 3, que não sei porque cargas d'água ele vai cobrar só a simples, tá certo? E não como deixar geral a regra de 3, tanto simples quanto composto. Então, como é que está para o resto do povo? A Lidiane está falando aqui que está falhando um pouco o som. Pode ser situação de conexão também. Vamos continuar a ver se volta ao normal. Pode ser muita situação de conexão também de vocês. Tá? Aqui está ok, ó. Aqui está bom. Então, Lidiane, é bem capaz de ser alguma coisa na tua própria conexão, na tua própria internet, tá? Se não seria algo generalizado. Então, assim, voltando para o TRT da sexta, então, assim, fazer um curso tirando apenas essas situações que eu entendo que são muito mais detalhistas, por exemplo, nesse material que a gente tem, os dois maiores assuntos de matemática são proporcionalidade e porcentagem. Então, assim, para tirar uma ou outra aula, eu não vejo essa necessidade. Por isso, atualizem a página que melhora, por isso, o curso, e já orientei para aqueles que me perguntaram da 15ª, pode seguir perfeitamente com o TRT da sexta região. Inclusive, aproveitando o gancho, nós estamos disponibilizando, eu soube que ontem também o meu amigo Márcio Lima disponibilizou um cupom promocional para você estar baixo o som. Deixa eu ver. Para mim está tudo alto aqui. Deixa eu ver se tem alguma configuração de som aqui, amiga, porque para mim tá bem tranquilo. Deixa eu aumentar um pouquinho, ver se ela vai melhorar aí para você, tá? Eu aumentei um pouquinho aqui, tá? Aqui, então, trabalhar com muita gente, às vezes tem essa complicação, para um fica bom, para outro não. Perfeito, mas vamos lá. Tá? Então, aproveitando o gancho que o menino fez ontem, o Márcio e o professor Ranieri, sempre pensando nos alunos, nós estamos disponibilizando em conjunto, tanto eu quanto o professor Ranieri, um desconto para esse meu curso. Esse desconto está valendo por 24 horas, que é o mesmo desconto do menino, do Márcio, de R$15, foi isso? É o PH15, tá? PH15, está valendo esse cupom promocional, esse desconto, tá? Para vocês aí, desse curso do TRT da sexta região. Se ficou um pouco mais curioso, recomendo que antes dê uma olhada na aula 0, na aula inicial. Tem uma live class também disponível na ProAluno.
uma outra que eu fiz na época de um sábado, também falando sobre esse concurso e sobre esse curso, tá certo? Então, fica já aqui o alerta. Deixa eu aproveitar também o último recadinho do coração para a gente começar as nossas questões. Eu não sei quantos de vocês já conheciam a ProAluno, mas para mim realmente é uma alegria muito grande o que está acontecendo aqui mesmo com a ProAluno. Faz tempo que eu já conheço o Ronieri, faz tempo que a gente começa a trabalhar nessas coisas, né, na plataforma. A plataforma hoje, pelo menos na visão do professor, acho que infelizmente vocês não têm essa visão, mas a plataforma da agenda de trabalho, que é um dos grandes diferenciais aqui eu não sei se alguém já chegou a comentar, que é o ProAluno, Pro de professor e Luno de aluno. A ideia é agregar essas duas pessoas, né, digamos, essas duas entidades, né, em prol do ensino, né? A plataforma de trabalho que o professor tem, eu estou aqui na minha casa gravando com a plataforma, não tem um chroma aqui atrás, mas entendo até hoje que nunca morri por não ter um chroma bonitinho aqui atrás. As aulas realmente, e no meu entender, é uma das grandes vantagens que a gente tem. A gravação do professor em sala de aula, os valores, se vocês chegarem aí, eu fiquei sabendo pelos aulões do Instagram. Então, essa repercussão foi bem legal, Shirley, que o ProAluno, eu fico muito satisfeito, muito mais pelo meu amigo, né, e mestre Ronieri, que é o grande coordenador, é o que toca esse barco aqui da ProAluno, porque eu sei realmente do esforço que foi, né, que é manter a situação do ProAluno. Apostei, já tem um bom tempo que eu trabalho com ele e com mais afinco agora esses últimos tempos, e ver esse resultado, a divulgação, o pessoal falando bem, a dedicação, tudo isso faz parte da ProAluno, né? Então, eu queria deixar esse recado aqui, no mais, enfim, quem quiser, faça, por favor, essa divulgação, porque a gente está sempre pensando, a ProAluno, os professores da ProAluno, a coordenação da ProAluno, de dar esse apoio, seja na parte do professor, em ter toda uma sala virtual de apoio para a sua aula, para não precisar de estúdio, seja para divulgação dos cursos. Essa ideia desse madrugadão partiu do próprio Ronieri, os professores encamparam essa ideia, então isso tudo mostra que realmente o grupo é bem unido e a gente está trabalhando junto com vocês. A ideia principal é para que vocês realmente tenham sucesso nos concursos. Eu sou servidor público e gostaria de, na minha época, estando desse outro lado aí da câmera, obrigado, que desde domingo divulgue e compartilhe o que aprendo. Obrigado, Chico. Então, assim, eu gostaria que na minha época de concurseiro, hoje eu vou fazer agora em junho 12 anos de Receita Federal, que a gente tivesse realmente um trabalho como esse para os alunos. Ponto final aqui para a gente, vamos começar os nossos trabalhos, as nossas questões. Olha só o material, só um minutinho. Meu bebê está dormindo aqui ao lado, então eu preciso só acompanhar com o áudio. O áudio eu também preciso escutar. Então vocês façam silêncio aí para escutar meu bebê. Me deem 10 segundinhos que eu quero ver aqui só como é que ele tá, viu? Mil desculpas. Bom, ele acordou, eu vou só chamar a mãe dele aqui. Como diz Faustão, né? Não sei não, mas a gente faz ao vivo também. Bom, vamos ver se ele dorme ali quietinho. A gente faz um pouquinho. Por favor, vocês façam silêncio aí em casa, viu? Para ver se ele dorme de novo aqui, tá? Bom, vamos começar com as nossas questões. Já está aqui na tela. Primeira questão. Então, olha só. Resumidamente, este conteúdo programado do TRT da Sexta Região engloba esses 3 assuntos. Questões lógicas, que são questões que, não trazem uma fundamentação teórica. Você não precisa saber de um conceito de razão e proporção, porcentagem, ou até mesmo equivalência de proposição, tabela verdade.
são questões que envolvem basicamente o raciocínio, a dedução lógica. Isso foi cobrado na prova do Detran e a gente vai dar uma olhada daqui a pouco nas questões. Tá certo? Junto com aquele primeiro tópico que está nesses três, obrigado, Dena, obrigado, que está naquele primeiro tópico, naquele primeiro conteúdo programático, entra também a parte dos conceitos de lógica. E aqui entra tanto a parte dos conceitos da lógica proposicional, proposição, tabela verdade, equivalência e negação de proposições, esses dois assuntos são os mais cobrados, equivalência e negação de proposições, como também a parte das estruturas lógicas, lógica de argumentação e diagramas lógicos. Esse tópico é bem menos cobrado pela FCC, mas a gente não pode se descuidar, tá certo? E por último, a parte das questões de matemática que não foram alvo, mais ou menos, da prova do Detran, mas que tem uma força muito grande. Não, ele estava chorando. Eu acho que ele voltou. Eu pedi para os meninos fazerem silêncio, acho que é por isso que ele dormiu. Né? A patroa chegou aqui, né? E da parte das questões matemáticas, que traz um foco muito grande da FCC para esses assuntos, né? Razão e proporção, fração, grandeza proporcional, regra de 3, porcentagem, conjuntos, tudo isso é bem forte na parte da FCC. Então, é isso que envolve o principal, digamos, conteúdo programático da FCC e, especialmente, que está sendo a base do nosso estudo do curso da sexta região. Tá certo? Bom, falando nisso, a gente começa com as questões, salvo engano, essa questão de número 1 do material de vocês. No material de vocês, a figura está virada e está na posição corretinha, mas isso não vai ser tanto problema. Você acompanha daí, que eu vou acompanhar daqui do meu alfarrábio aqui também. Pessoal, olha o que é que diz. Deixa eu só abrir aqui também a minha telazinha para que eu possa ler junto com vocês. A figura abaixo mostra parte de um bairro, de uma cidade plana, em que todos os quarteirões são quadrados, com lados medindo 100 metros. As linhas tracejadas representam as ruas e as flechas representam o sentido obrigatório de cada via. Para um carro se movimentar aqui do ponto A para o ponto B, os indicados na figura, tem que seguir, deixa eu pegar aqui só para eu continuar a ler para vocês. Porque a figurinha ficou no meio, foi na hora da formatação. Para que aqui? Para um carro se mover do ponto A para o ponto B, ambos indicados na figura, respeitando-se do sentido obrigatório, por causa das setinhas, ele deverá percorrer no mínimo. Pessoal, isso envolve um pouco o que lá no tema, lá no conteúdo, fala da parte de orientação espacial, ou seja, você vai se orientar nesse espaço. Basicamente, e aí é que entra a situação da dedução lógica, você vai ter que sair do ponto A, seguindo essas setas e tentar chegar na menor distância até o meu ponto B. Logicamente, respeitando as flechas que ele coloca, as flechas que representam o sentido obrigatório de cada via. Então, é tentativa, é dedução. Por exemplo, para esse ponto A aqui, o único caminho que eu posso ir é para cá. Para vocês, no caso, para baixo, né? Para vocês, para baixo. Tá certo? Porque as setas estão em sentido contrário agora. Então, eu tenho que vir para cá. Mesma coisa, vou trazer agora a setinha para cá. Tá? Posso ir para um dos dois caminhos, mas vamos devagarzinho. Vamos ver o que é que vai acontecer por esse primeiro caminho aqui, Vou para cá, vou para cá. Bom, outra encruzilhada. Eu posso até subir ou vir para cá. Vou vir para cá, Tá? Não posso vir direto para o B, porque a seta está em sentido contrário. Vou continuar aqui vendo o que é que vai dar. Para cá e para cá. Cheguei. Beleza. Nessa minha contagem eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como cada lado mede 100 metros, eu estou falando em uma medida de 800 metros. Deixa ele guardado. Será que a gente consegue fazer algum outro caminho com uma distância menor? Vamos tentar.
Vou sair novamente daqui, ó. 1, 2. Agora, ao invés de eu vir para cá, eu vou subir aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Os mesmos 800. Os mesmos 800. Deixa eu mudar mais uma corzinha aqui. Vamos para cá. Vou fazer agora outro caminho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, não posso vir para cá. 6, 7, 8. Também 800. Ou seja, em 3 caminhos que eu fiz, todos eles chegam ao mesmo tamanho. Qualquer outro caminho que você tentar fazer, cuidado. Vejam a situação das flechas, do sentido obrigatório dela, tá certo? Mas todas essas situações geram o mesmo valor. E é o nosso gabarito da nossa questão. 800 metros era a nossa questão. Então, eu precisaria me orientar nesse espaço que a questão nos colocou, nesse mapa desse bairro, para que eu possa resolver a minha questão. Nada, só raciocínio, só dedução, só teste que a gente precisava fazer para chegar na resposta dessa questão. Isso é um exemplo do que eu chamo de questões lógicas, ou seja, eu não preciso saber uma conta, se eu não conseguir somar 100 mais 100 para chegar no 800, mas não precisa de nada mais teórico, você precisa raciocinar. E esse, pessoal, esse é o grande segredo da FCC. É isso que você tem que ficar mais atento nas suas provas. Por quê? Lógico, você pode errar uma conta, você pode não saber como resolver uma questão da parte mais básica da matemática. Porém, se você não conseguir raciocinar, companheiro, você pode saber as contas de sem fazer tudo até calculadora na sua cabeça. Mas se você não conseguir trabalhar com essa dedução lógica, com esse raciocínio lógico, que é uma das marcas registradas da FCC, companheiro, teremos problemas. Teremos problemas, porque ele cobra demais. Diferente de outros como o SESC, que trabalha uma parte bem mais teórica, falando de análise combinatória, falando da parte de proposições, tabela verdade, sempre cobra muito. Prova da ABIN agora, há pouco tempo, 2 questõezinhas de tabela verdade, tá certo? Então, equivalência de proposição são coisas mais ao estilo CESP. A FCC cobra muito esse tipo de situação, tá certo? Vamos seguir? Qualquer tabela verdade é o ó. Tabela verdade é o ó, rapaz, é tchuquinha melhor. Se o mundo se resolvesse com uma tabela verdade, tudo estava resolvido. Eu também gosto, Cristina, eu também gosto de uma boa tabela verdade. Vamos para o item 2. Olha só, um trecho de rodovia do quilômetro 75, já vou riscando aqui, ó. Do quilômetro 75 até o quilômetro 141, terá o asfalto renovado. Por isso, deverão ser fixadas placas de sinalização informando os motoristas sobre as obras, ponto. Será colocada uma placa no início e outra no final. Perfeito. As demais serão posicionadas de forma que a distância entre 2 placas consecutivas seja sempre de 3 km. Nessas condições, o número total de placas de sinalização que deverão ser encomendadas pelo órgão competente é igual a... É só acionar o olho de Tandera, exatamente. Vamos ligar o olho de Tandera aqui para a gente, Eliane. É isso mesmo. Então, olha qual é o pensamento que a gente precisa ter. Nessa distância, do quilômetro 75 ao quilômetro 141, eu tenho que colocar placas a cada 3 quilômetros. Então, eu vou pensar assim, que distância é essa, pessoal? Do quilômetro 75 ao quilômetro 141, quantos quilômetros eu tenho aqui? Bom, 141 menos 75. Vou pegar aqui o emprestado do 4, vai ficar 3. Aqui vem 11. 11 para 5, 6. 13 para 7, 6. 66. Beleza demais.
Então, eu vou ter nessa distância 66 quilômetros, onde a cada 3 quilômetros eu tenho que colocar uma placa. Assim eu vou pensar, bom, se tenho 66 quilômetros e a cada 3 quilômetros eu vou ter que colocar uma placa, quantas placas eu irei colocar? Ora, 66 dividido por 3. Lindo e maravilhoso. 6 para 3, 2, resto 0, desce o 6. 6 dividido por 3, 2, resto 0. São 22 placas, 22 placas que eu terei nesses 66 quilômetros. Calma, vou marcar a letra C? Ainda não. Por quê? Porque a questão me fala que eu tenho que colocar uma placa no início e outra no final. Beleza? Ou seja, vou ter que somar duas, não é isso mesmo? Vou ter que somar duas? Negotof. E aí, aproveitando o conselho de minha amiga Eliane, o olho de Tandera. Pessoal, como eu estou fazendo a cada 3 quilômetros, eu vou colocando uma placa e a minha divisão deu exata, ou seja, bem aqui no 141, nessa contagem das 22, vai ter uma placa. Pegadinha, exatamente, do ser mal, pegadinha do ser mal. Ou seja, essa última placa no final já foi contada. Já foi contada dentro dessas 21. Na hora que eu dividi 66 por 3, que deu 22, quando chega na placa 141, é a 22ª placa. Por isso, essa do final eu não vou colocar, ela já está sendo colocada. Eu vou ter que somar apenas uma placa, que é a do 75. Pega, mas a gente não vai começar com essa placa, não. Eu vou começar aí e vou contar 3, que é 78. A primeira placa dessas 22 vai estar no quilômetro 78. Essa daí eu conto o gabarito da nossa questão, letra E. Muito cuidado. Pegadinha, como disse minha amiga Shirley. Muita pegadinha, como disse meu amigo Juane. Tá certo? Mas é isso. É esse tipo, mais uma vez, de questão que a gente precisa ficar muito atento nas provas da SCC, que eles gostam dessas pegadinhas. Vamos em frente? Cuidado. Exatamente. Vamos lá. Item 3. Os 25 caminhões da frota de uma empresa serão vistoriados no departamento de trânsito de uma cidade. 25 caminhões. Para que recebam autorização especial para circular em uma determinada região do município. No dia da vistoria, cada veículo será encaminhado a um dos 10 fiscais no setor de fiscalização. Esse encaminhamento é feito por meio de sorteio, realizado quando o caminhão é recepcionado no setor pelo próprio sistema de cadastro. Em relação ao resultado do sorteio, é correto afirmar que necessariamente. Palavrinha-chave. Palavrinha-chave na nossa questão. O necessariamente. Veja, eu tenho que buscar uma alternativa que não importa o que vai acontecer, necessariamente isso vai acontecer. E eu vou, de propósito, começar do E para o A. Daqui a pouco eu explico por quê. Pessoal, será que necessariamente os 25 caminhões não poderão ser vistoriados pelo mesmo fiscal? Pessoal, é algo muito difícil de acontecer, porém é sorteio. Se é sorteio, se o cara for bem azarado, ele pode tirar. Não tem nada no enunciado na nossa questão que me informe que uma pessoa não pode ser repetido. Ou todos os 25 caminhões beleza, Eliane, princípio da casa dos pombos. Exatamente, necessariamente. A gente vai chegar já lá nessa ideia. Tá certo? Então, da mesma forma que nenhum fiscal vai vistoriar mais do que 3 caminhões da frota,
Pode. O sorteio pode fiscalizar, o primeiro fiscal pode fiscalizar quantos der. Nenhum fiscal, na letra C, ficará livre de vistoriar os caminhões da frota? Também não. Pode ser que, ao final, cada um tenha tido pelo menos um carro, pelo menos um caminhão. Cada fiscal vai vistoriar no mínimo 2 e no máximo 3? Também não. Ora, o cara pode até fiscalizar todos, pode fiscalizar 4, pode fiscalizar 5, pode fiscalizar... Agora, a alternativa A, que é como minha amiga colocou ali no princípio da Casa dos Pombos, ou como o PH gosta de chamar carinhosamente do princípio do azarado. Olha o que é que traz aqui a minha ideia do princípio da Casa dos Pombos. Eu tenho, pelo nome do princípio, 10 pombinhos. 10 pombinhos, que são os meus fiscais. Certo? Perdão, 10 casinhas. 10 casinhas são os 10 fiscais. Enquanto os meus caminhões são os meus pombinhos. Veja o que é que ele diz na minha alternativa A. Pelo menos um fiscal vai vistoriar mais do que 2 caminhões da frota. Vou pensar assim, será que eu posso dizer que esse item seria falso se cada fiscal vistoriasse exatamente 2 caminhões? Olha como é que eu preciso pensar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casinhas de pombo, que são os meus 10 fiscais. Se eu pensar da forma mais azarada possível, ou seja, ele não vai ficar com mais, ele vai ficar com exatamente 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Se cada fiscal fiscalizar exatamente 2 caminhões, isso me dá o total de 20. Ora, se 25 caminhões devem ser fiscalizados, então eu posso garantir, e essa palavrinha é fundamental, eu posso ter a certeza que pelo menos um fiscal vai vistoriar mais de 2 carros. Ora, se todo mundo, na pior das hipóteses, na hipótese mais azarada possível, fiscalizar exatamente 2 carros, 2 caminhões, eu ainda tenho 5 para serem fiscalizados. Ou seja, eu posso chegar, pelo menos um desse fiscal, alguém vai ter que fiscalizar todos os 5. Portanto, pelo menos um fiscal vai fiscalizar, vai vistoriar mais do que 2 caminhões. Isso é o princípio da Casa dos Pombos, o princípio do azarado, como coloca o PH. Qualquer coisa, se ficou um pouquinho na dúvida, bota lá, vai lá no meu blog, que vocês já anotaram, devem ter anotado aí, bota lá, azarado na pesquisa. Eu trago algumas questões também, não lembro se isso está também, pode estar na minha semana FCC, tá? Nas questões FCC já pode ter alguma lá, se não, eu vou colocar mais uma, como lembrei para vocês, na próxima semana, tá? Mais uma questão para a gente falar um pouquinho do princípio da Casa dos Pombos, tá certo? É algo bem sutil que você precisa ter em mente para essa situação, tá certo? É sempre essa ideia do cara azarado, da pior das hipóteses, daquilo que você precisa garantir, daquilo que você precisa ter com certeza. Beleza demais? Vamos seguir. Não sei se estão notando, mas são todas as questões de 2018 dessa prova do Detran do Maranhão, tá certo, gente? Cheguei agora. A aula vai para o YouTube também, como ontem, o material ainda não está disponível, sempre necessariamente procuramos o pelo menos. É uma pedida, né, Juan? Mas você não pode dar, digamos, é um indicativo. O necessariamente, o garantivo, a certeza, traz a ideia de princípio da Casa dos Pombos. O pelo menos é um atrativo para o gabarito, tá certo? Mas fica muito atento na situação, tá certo? A minha amiga perguntou com relação à aula se ela vai para o YouTube. Pelo que o professor Nieri me colocou, tem algumas aulas na fila, pode ser que não vá imediatamente, tá? Mas ela deve ir ou então ficar aqui gravada na plataforma da ProLuno, tá certo? Então, fica esse alerta também para vocês. Vamos lá.
Item 4, mais uma questãozinha lógica, mais uma questãozinha de 2018, e vamos colocar o cocuruto para pensar. Os tenistas que disputaram as 4 partidas das quartas de final de um torneio de tênis eram de 3 continentes diferentes. Da Europa, o cara tinha um suíço, um espanhol, um alemão e um croata, já são 4. Da América do Sul, um brasileiro e um argentino, 5, 6. E da América do Norte, um americano e um canadense. Então veja, ele me deu 8 tenistas, lógico, 4 partidas, né? 4 partidas, ó, 4. Então vou só deixar assim, ó. Esse versus esse é uma partida. Segunda partida. Terceira partida. Quarta partida. Vamos analisar aqui essas 4 partidas. Em relação à composição dos jogos das quartas de finais, sabe-se que o croata disputou um único confronto entre tenistas do mesmo continente. O argentino jogou contra um europeu que não foi suíço. Tanto o brasileiro quanto o alemão enfrentaram tenistas da América do Norte. Pessoal, essas 3 dicas que ele nos colocou, eu posso afirmar que são de jogos diferentes? O croata é um jogo, o argentino é outro, o brasileiro é outro e o alemão é outro? Posso. Olha o pensamento. O argentino disse que o croata jogou com outro do mesmo continente, ou seja, é Europa contra Europa. O argentino jogou contra o europeu, argentino, europeu, segundo jogo. Terceiro jogo, brasileiro contra um tenista da América do Norte. Quarto jogo, alemão contra um tenista da América do Norte. Então eu posso muito bem dizer o seguinte, que um dos jogos vai ter a Croácia, o outro a Argentina, o outro o Brasil e por último a Alemanha. 1-0 para a gente. Como disse um negócio lá no Twitter, nós somos brasileiros, nós vamos pagar os 7-1 é parcelado, como a gente paga tudo, né? Então é mais ou menos a mesma ideia. Tá? É mais ou menos a mesma ideia. Vamos pagar parcelado. 1-0 já foi, né? 1-0 já foi, mas vamos lá. Então ficou bem claro essa ideia de que tem 4 jogos diferentes, né? Não posso dizer, por exemplo, que o argentino jogou contra o europeu e esse europeu é o croata. Não dá, porque o croata jogou com um tenista do mesmo continente. Então vamos começar a pensar. Bom, primeiro pensamento. O brasileiro e o alemão enfrentaram o tenista da América do Norte. Então, América do Norte aqui. Eu não sei ainda qual dos dois. O argentino jogou contra o europeu, mas não foi o suíço. Pode ter sido croata? Não pode ter sido croata. Por quê? Porque o croata jogou com um tenista europeu do mesmo continente. Pode ser o alemão? Não, porque o alemão jogou contra um time da América do Norte. Ora, se não é o croata, se não é o alemão, e como a questão me colocou não é o suíço, sobrou quem? Sobrou o espanhol. E quem é o outro europeu, tenista do mesmo continente? Quem foi o outro europeu? Quem é o europeu que está faltando? Croácia já foi. A Alemanha está lá embaixo. O espanhol é o da Argentina. Sobrou apenas o suíço. Que é o que ele pergunta. O tenista suíço enfrentou um adversário croata. Gabarito da nossa questão, letra B. Beleza? Uma questão que envolve associação lógica, um tema que normalmente nos concursos não aparece explicitamente no conteúdo programático, mas entra naquele bolozão que é a FCC. Pode perfeitamente trabalhar. Em alguns casos da associação lógica, a gente faz umas tabelinhas, aqui não há necessidade, é muito mais essa que a gente colocou aqui dos grupos, né, dos jogos de tênis, das partidas de tênis. Perfeito? Mais uma vez, 4 questões de temas totalmente diferentes, mas trazendo uma única ideia, o raciocínio, a dedução lógica. Beleza?
Vamos seguir. Olha só, as duas próximas questões envolvem aquele tópico 3, conceitos de lógica, tá certo? Conceitos de lógica que também podem aparecer na nossa prova. Normalmente a FCC traz, digamos, em uma escala menor. Salvo engano, essas duas provas teve essa daqui, acho que teve mais uma ou outra de todas as duas provas. Porém, sempre ela vem trazendo essa pitadinha, seja com equivalência, negação de proposição, diagrama lógico, lógica de argumentação, estruturas lógicas, muito pouco de tabela verdade, quase não tem cobrado. Perdão, a FCC vem cobrando essa parte da tabela verdade. Os conectivos já cobrou? Já cobrou. Conceito de proposição, muito tempo que ela não cobra. Normalmente, o que é que aparece nas suas provas? Essa parte, digamos, da parte da lógica proposicional, equivalência e negação de proposições. Como é esse caso? De acordo com a legislação de trânsito, se, olha o sizinho aqui, um motorista dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias, então, temos uma, todo mundo, condicional. Temos uma condicional. Tenho sempre que escrever devagarzinho. Eu quero escrever rápido, acabo passando batido, mas temos uma condicional. A partir dessa informação, conclui-se que necessariamente, meu povo, olha qual é a ideia, mesmo sem ele citar expressamente, mas temos uma condicional e ele quer uma nova conclusão, onde todas as alternativas são condicionais. Ou seja, ele está pedindo uma proposição logicamente equivalente a essa condicional. Mesmo sem citar expressamente, é uma conclusão que eu posso ter. Ele pode dizer o seguinte: se isso é verdadeiro, como é que é verdade também? Pode ser um caso de proposições logicamente equivalentes. E sempre que tiver esse caso onde a questão te dá uma condicional e te pede uma outra condicional, apliquemos a regra que o PH chama carinhosamente de inverte e nega. Vamos entender agora a regra do inverte e nega. Olha só, se vocês tiverem as suas dicasinhas, fica à vontade, vai de boa, tá? Eu sempre gosto de passar essas dicasinhas para aqueles que ainda não têm tanta familiaridade com essas regras, tá? Mas se você já tem um métodozinho que você faz, vai de boa, não sou ciumento, tá? Para isso, tá? Então, olha qual é a ideia. Se eu tiver uma proposição condicional A se então B, para que eu encontre uma proposição logicamente equivalente a ela, eu faço o seguinte, eu vou inverter. Eu vou pegar a segunda parte, pronto, trazer para a primeira, negando. Fica a negação de B. Depois, eu pego a primeira parte, inverto. Trago para a segunda parte, fazendo o quê? Negando. Sempre que eu utilizar a regra do inverte e nega, eu preservo o meu conectivo, o sim então. Ou seja, quem é a minha segunda parte? Ela terá cometido uma infração gravíssima. Eu trago para a primeira parte, negando, não terá cometido infração gravíssima. Vou pegar a primeira parte, motorista dirigir com a habilitação vencida. Vou negar, vou levar para a segunda parte, negando. Motorista não dirige com a carteira vencida. E vou preservar minha condicional. Lendo tudo, se não for cometida uma infração gravíssima, então o motorista não dirigiu com a habilitação vencida. Se um motorista não tiver cometido qualquer infração grave, se um motorista não tiver cometido qualquer infração gravíssima, então ele não dirigiu com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Peguei a segunda parte, trouxe para a primeira, negando. Peguei a primeira parte,
joguei para a segunda, negando. E, nesse caso, eu preservei o meu conectivo. Se, então, gabarito da nossa questão, letra C. Beleza? Regrazinha do inverte e nega, cobrada por gregos e troianos. Todo mundo, ESAF, SESP, FCC, FG, o botequim da esquina aqui de casa, quando faz concurso público, ele cobra equivalência de proposições, equivalência de condicional, mais do que batido esse tema. Tá certo? Vamos para o próximo itemzinho. Aprendiz com xirme. Pronto, sem problema. Botequim da esquina, né, Cristina? A gente faz também, faz concurso público aqui. A gente marca colado para fazer tudo concurso público, né? Mas vamos lá. Mais uma. Essa aqui tem uma pitadinha lógica que a gente não pode esquecer nunca nas provas da FCC. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todo motorista flagrado dirigindo sob influência de álcool receberá uma multa e terá sua habilitação suspensa por 1 ano. A partir dessa informação, é correto cumprir que necessariamente a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Porém, tem um detalhezinho tchutchuquinha da melhor qualidade aqui. Tá certo? Esse todo. Pessoal, existe, e é uma coisa que nem é tão falada por muitos professores, inclusive fica aqui um grande abraço para o professor Dionisinho, um colega, nós temos um grupo de WhatsApp com vários professores de raciocínio lógico do Brasil, e ele colocou justamente um dia desse, numa mensagem no Instagram, falando exatamente disso, e concordei com ele. Não é tão comum ver os professores falando sobre uma relação entre o todo, não é nem isso, Eliane, é o todo com a condicional. Isso é o que realmente poucos falam. Né? VUNESP gosta muito de cobrar isso. FCC já cobrou algumas vezes em sua prova essa relação entre o todo e a condicional. Podemos dizer assim que todo cearense é brasileiro. Uma proposição categórica, né, com esse termo todo cearense é brasileiro. Com base nessa proposição do todo, eu posso escrevê-la na forma de uma condicional. Se o PH é cearense, então PH é brasileiro. Relação do todo com a condicional. Traduzindo isso na nossa questão, o pensamento é: se o motorista é flagrado dirigindo sob influência de álcool, então ele receberá uma multa e terá sua habilitação suspensa por 1 ano. Essa era a grande sacada que a gente precisaria nessa questão. Ele traz esse todo, mas ele dá uma ideia de condicional, trazendo a mesma ideia da questão anterior. Olha, necessariamente, o que é que a gente consegue concluir com isso? Mesma ideia, proposição logicamente equivalente. E aqui tem um detalhezinho básico para a gente. Porque junto a essa condicional, eu tenho uma conjunção. Para mim, vou até abrir uma telazinha aqui, deixa eu acompanhar nos meus alfarrábios, que eu preciso ler aqui a questão, que eu vou abrir uma telazinha em branco para facilitar aqui a nossa vida.
Deixa eu pegar aqui para que eu possa acompanhar. Tá aqui no meu celular. Essa é a 6.6, né? Então, deixa eu passar mais um aqui. Pronto, tá aqui. Pronto, tá aqui. Olha qual é a ideia que a gente precisa ter aqui, ó. Vou lembrar aqui como é que eu apago. Pronto, apaguei. A ideia é que eu tenho uma condicional e nessa segunda parte da minha condicional eu tenho um e. Vou pegar aqui a proposição. Se o motorista for flagrado dirigindo sob influência de álcool, então ele receberá uma multa e terá sua habilitação suspensa por 1 ano. Se eu quero uma proposição logicamente equivalente a essa, até diminuir, deixar um pouquinho mais fino isso aqui. Se eu quero uma proposição logicamente equivalente a essa e preservando-se então, como é que eu vou fazer, pessoal? Pego a segunda parte, trago para a primeira negando. E aqui está a grande sacada, eu vou negar toda essa conjunção. RM ou, perdão, I. Vou achar aqui. RM e HS. Neguei a primeira, não é isso? Pega a primeira parte, traz para a segunda, negando, negação de MFD. E eu preservo o meu conectivo. Veja que nessa armação e essa atenção você tem que ter. Sempre quando você tiver uma proposição composta formada por mais de 2 proposições simples, nesse caso nós temos 3, e ele pedir equivalência e negação de proposições, muito cuidado, porque dentro da mesma questão eu posso ter que aplicar mais de uma regra. Veja, eu acabei de aplicar a regra do inverte-nega. Só que apareceu aqui para mim uma negação. Negação de quem? De uma conjunção. Eu preciso aplicar também a regra da negação da conjunção. No caso, nega a primeira, nega a segunda e troco o I pelo O. Repete o resto da minha proposição. Então, para mim, para essa questão ficar bem bonitinha, a leitura seria, deixa eu pegar aqui até a proposição, se, começa no se então, né? Se, o que é esse RM aqui mesmo, hein? Se o motorista não receber a multa ou não tiver a habilitação suspensa, então ele não foi flagrado dirigindo sob influência de álcool. Bonitinho, lindo e maravilhoso, ela teria que estar escrito dessa maneira. Se o motorista não recebeu a multa ou não teve sua habilitação suspensa, então ele não foi flagrado dirigindo, ingerindo bebida alcoólica, se tiver aquecido. Essa é o que a gente precisa procurar aqui. Se não tiver, a intenção é, vou pegar um pedacinho dessa, que é o que está aqui. Se o motorista não teve o HS, então ele não foi flagrado dirigindo sob a influência de álcool, gabarito letra E. Perdão. Novamente, para ficar bonitinho, ele deveria ter montado dessa maneira, com esse ou. Ele não recebe a multa ou não teve a habilitação suspensa. Num caso que não tenha essa situação, aí eu posso retirar. Aliás, eu não. A FCC já fez isso de retirar uma dessas 2 proposições e
manter a minha condicional e coloco a questão como gabarito correto, no nosso caso, gabarito letra E. Tá certo? Então fica também essas duas dicas do todo da condicional e mais especificamente dessa resposta. Salvo engano, a partir de agora, do item 7, 8, 9 e 10, são questões envolvendo os fundamentos da matemática. Eu trago logo a primeira, essa daqui, já para chamar a atenção de tudo que eu falei da FCC até agora. Essa questão de 2018 é da prova do Detran e trouxe porcentagem. E mais do que isso, qual é o erro da D, professor? Qual é o erro da D? Se um motorista, ele não inverteu. Ele não inverteu o Eliane. Né? O inverte nega, não é assim? Pega a primeira parte e leva para a segunda. Ele negou até as duas, mas ele não inverteu. Que é como está na de baixo. Tá certo? Beleza? Que é como está na alternativa E. Ele só negou, mas não inverteu. Beleza? Legal. Que bom que foi rápido, deu tempo eu voltar. Então, olha só. O item 7 traz dois conceitos, tá, que, teoricamente, não estão ligados àquele conteúdo. Eu vou esperar até, acho muito difícil, a FCC anular uma questão por fora do conteúdo, mas vamos ver no que é que vai dar essa daí. Por quê? Porque ele trouxe, por mais simples que seja, mas ele colocou porcentagem. E fica a minha segunda informação também, que dentro daquele conteúdo programático inicial que a gente viu, entra também, mesmo sem citar expressamente, a parte de operação com conjuntos. Diagrama de Venn pode ser cobrado, tá? Pode ser cobrado, inclusive, falando isso lá no nosso curso, da RT da sexta região, eu falo especificamente isso, mesmo não citando expressamente na parte dos fundamentos da matemática, mas a parte de conjuntos, a parte de diagrama de Venn pode ser cobrado pela FCC. Em relação a todos os agentes de trânsito de uma cidade, 40% possuem diploma de curso superior e 15% pretendem se aposentar nos próximos 2 anos. Sabe-se ainda que os agentes com diplomas de curso superior que pretendem se aposentar nos próximos 2 anos, ou seja, são os dois conjuntos de uma vez. Isso aqui é quem? É a minha interseção desses dois conjuntos, representa 10% desses agentes. Vou dar um stop no name of love e vou pensar assim. Está aqui o meu conjunto universo, como na minha forma de porcentagem, representado por 100%. Tudo aqui dentro tem que dar 100%. Eu tenho dois conjuntos. O conjunto do pessoal do diploma, do curso superior, e do pessoal da aposentadoria. Veja que ele deu esses dois conjuntos ao mesmo tempo, 10%. 10%. Interseção desses dois conjuntos. O que é que a gente precisa fazer nos casos de diagrama de Venn? 40% do diploma do curso superior. Fui vencido pelo cansaço nessa última questão. É uma forma, né, o Lucas? Então, olha só. Se dentro do conjunto dos diplomas eu já coloquei 10 e ao todo eu tenho que ter 40, sobram quanto? 30. Da mesma forma que o pessoal da aposentadoria, que tem que ter 15 e eu já coloquei 10, sobram 5. Ou seja, dentro do meu conjunto eu tenho 30 mais 10 mais 5, isso já me dá 45%. O complemento da questão dessa forma, o percentual de agentes de trânsito da cidade que não possuem diploma de curso superior, nem pretendem se aposentar, ou seja, não está dentro desse diagrama, mas está dentro dos 100%. Ora, se o meu diagrama de Venn tem 45 e ao todo do meu conjunto tem que ter 100, do lado de fora tem que ter quanto? 55% para completar os 100%, que é exatamente isso que ele pede na nossa questão. Gabarito da nossa questão, letra E, como disse minha amiga Cristina aqui também. Então, veja,
Por mais que seja básico, mal fizemos conta envolvendo, mas ele trouxe a situação de porcentagem. Além disso, ele falou também de teoria dos conjuntos da parte dos diagramas de Venn. Tá? Então, muito cuidado com essa situação dos conteúdos programáticos. Especialmente hoje em dia, vamos até deixar bem claro das principais bancas, tá? Não dá também para a gente generalizar isso. Mas é muito difícil você encontrar, pelo menos na área do raciocínio lógico, uma banca que anule uma questão por conteúdo fora do edital. Tá? Novamente, das principais bancas e da parte de raciocínio lógico, tá certo? Então, esse tipo de questão pode aparecer na nossa prova, tá bom? Vamos continuar? Olha só uma questãozinha de fundamentos da matemática geral, vai gerar umas equaçõezinhas, mas o que eu sempre gosto de falar, especialmente nas provas da FCC, é que, mais de tudo, pitadinhas lógicas a gente vai ter que ficar muito atento. A interpretação lógica das nossas questões também são fundamentais na prova da FCC. Ele sempre deixa uma cascazinha de banana aqui e ali. Vamos ler a questão. Um juiz tem que analisar X processos nos próximos Y dias. Se ele decidir analisar a partir do primeiro dia 4 processos por dia, no último dos Y dias, ele só terá que analisar 3 processos. Vamos tentar pegar esse texto e transformar em uma equação matemática, em uma fórmula matemática. Ora, esquece essa história do último dia. Se o cara disse que ele trabalharia 4 processos por dia, se eu tenho Y dias, total de processos X é igual a 4 vezes Y. 4Y. Só que ele diz o seguinte, aqui é que entra a pitadinha lógica. No último dos Y dias, eu tenho Y dias. Eu tiro um desses dias, e esse último dia, ele só vai analisar 3 processos. Assim, a minha quantidade de processos X vai ser Y... Aqui. Y menos um dia, de todos os dias do Y menos um, ele vai trabalhar 4 processos. E esse único dia, ele vai trabalhar com 3. Olha só a interpretação lógica que a gente ia ter. Vamos de novo? Se o cara fala só isso, o número de processos vai ser 4 processos por dia de trabalho, o X seria 4 vezes Y. Só que ele diz que um desses dias, o último, ele só vai analisar 3. Então eu penso assim, um dia ele vai analisar 3. Não deve ter botado 1 vezes 3, mas é só para dar ideia. Um dia com 3 processos. Os outros dias do Y, ou seja, eu tinha Y dias, tirei um dia, fiquei com quanto? Y menos 1. Eu vou trabalhar com quanto? Com 4 processos. Ficou legal? Tranquilo? Vamos para o item 2 agora. Por outro lado, se ele decidir analisar a partir do primeiro dia 3 processos por dia, quem vai ser o meu X? 3 vezes. A mesma ideia, o último dos Y dias, ele vai ter que trabalhar com 24 processos. Logo, 3 vezes Y menos 1, mais um dia com 24. 24. Morreu Maria Preá. Vou igualar esses dois valores de X e ver no que é que acontece. Vamos lá? Bom,
Chuveirinho, né? Todo mundo lembra dessa história do chuveirinho, ó. 4 vezes y, 4y. Deixa eu mudar de cor aqui. Não, tá assim, tá aqui. Vezes 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 3 é igual a 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais os 24. Quem tem y no lado, quem não tem do outro vai ficar com, deixa eu só dar um separadorzinho aqui, 4y menos 3y, né? Vou passar o 3y para o outro lado, agora é só matemática, né? Isso aqui, menos 4 mais 3, sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior, menos 1. Passa para o outro lado, mais 1. E menos 3 mais 24 vai dar mais 21. 1 mais 21. Logo, 4y menos y, y. 1 mais 21, 22. Ele terá 22 dias. Quantos processos ele terá? Substitui em qualquer uma das ruas. Substituindo aqui na 1, terei que 4 vezes y menos 1 é 22 menos 1, 21. Mais 3. 21 vezes 4 vai dar 84. Mais 3, 87. Isso é o valor da quantidade de processos. X igual a 87, y igual a 22. Ele me pede x mais y. X mais y, 109. Gabarito da nossa questão, letra A. Beleza? Então, veja, eu, além de todo o cálculo matemático, no sisteminha de equações que a gente teve que fazer, eu precisaria ter também a dedução, o raciocínio lógico, a interpretação lógica para chegarmos nessa equação. Tá? Legal. Pessoal, questãozinha de número 9, eu coloquei especialmente por dois motivos. Primeiro, por envolver uma situação de porcentagem. Segundo, por ser um tema que a FCC, até pouco tempo, não cobrava tanto, mas nas provas de 2017, 2016, ela trouxe até com uma certa frequência, que é aumentos e diminuições sucessivas. É quando eu peço várias porcentagens seguidamente, seja com aumento, seja com diminuição. Chamamos isso, para a gente trabalhar com isso, eu chamo de fator de multiplicação. Vamos entender. Vamos ler a questão primeiro. O preço de venda de uma ação na Bolsa de Valores é X. Em um primeiro momento, né, esse preço cai Y% em uma semana. Na semana seguinte, digamos na semana 2, houve o preço dessa mesma ação sobe um aumento de 20%. E atinge esse valor final um valor 2% a mais, ou seja, mais 2% do preço X. Para trabalhar com esse tipo de situação, veja, eu tive uma queda de Y, sucessivamente eu tive um aumento de 20%, e eu poderia ter outros aumentos ou outras diminuições. Ele poderia dizer que na outra semana houve, a ação subiu 10%, na outra semana diminuiu 15%. Pode fazer sucessivamente quantas ele quiser. Para isso, eu particularmente recomendo a utilização
do fator de multiplicação, que é assim. Que vai caber. Sempre que a questão te der uma ideia de aumento, valorização, são palavras que representam sempre uma soma, você vai transformar essa porcentagem num número, num fator de multiplicação. Se é aumento, você vai botar 1 mais. E o meu valor da minha porcentagem, você vai botar na forma decimal. No nosso caso, eu escrevo 20%. 20% é 0,2 ou 0,20. 1 mais 0,20, 1,20. Feito? O outro lá no final, eu tenho um aumento de 2%. É 1 mais, quanto é 2% na minha forma decimal? 0,02. Somado 1,02. Mesmo não tendo lá, ele fala de y, mas ele não me dá o valor de y, mas vamos pensar o seguinte. Se a questão fala em diminuição, em queda, em desvalorização, eu estou com uma diminuição. Ora, se no aumento eu somei, na diminuição eu faço o quê? Diminuo, subtraio. Digamos que ao invés de eu ter um aumento de 20%, eu tivesse uma queda, uma diminuição de 20%. Era 1 menos 0,2 ou 0,20. 1 menos 0,20 é 0,80. Se ao invés de eu ter um aumento de 2%, eu tivesse uma diminuição, uma queda, uma desvalorização de 2%, isso seria 1 menos 0,02, que daria 0,98. Com base nessa transformação dessa porcentagem num fator, que nós chamamos de fator de multiplicação, eu faço assim. O meu y continua y. O meu 20% se transformou em 1,20, que é um fator de multiplicação. Portanto, eu vou multiplicar esses valores. Isso aqui vai ter que ser igual a um aumento, uma valorização de 2%, que é o meu fator de multiplicação, 1,02. Assim, agora é só matemática. Quem será o meu y? Será 1,02 dividido por 1,20. Igualando as casas decimais, 2 sobre 120. Até para ganhar um pouquinho de tempo aqui, vou fazer esse cálculo aqui só na calculadora, tá? Mas não é o objetivo. Treinem, faça na mão, divide 102 por 120, você deve encontrar 102 por 120. 0,85. E aqui é a grande cara da minha questão. Pessoal, ele nem precisava me dizer que o preço Y caiu. Se o valor é abaixo de 1, é queda, é diminuição, é desvalorização. Veja que no nosso cálculo, quando eu tenho diminuição, o valor vai dar menos de 1. Quando tiver aumento, valorização, tiver ganho, eu tenho acima de 1. Acabou-se. O 0,85 é menos que 1.
Isso quer dizer, PH, então, que houve uma desvalorização de 85%? Não. Eu vou pegar esse valor do 0,85 e vou aplicar a minha regra. 1 menos 0,85. Isso vai me dar 0,15. Transformando na minha forma percentual, me dá 15%. 15%. Se por acaso o meu cálculo desse 1, alguma coisa, 1,12, o que é que passa de 1? É o 0,12%. 1,36, o que é que passa de 1? 0,36, 36%. Um aumento. Perfeito? Tranquilo? Mas fica a regra. E o bom da situação da regra é que ela vai valer para qualquer caso. Aproveitando, fazendo aqui o merchan, falo disso novamente no nosso curso de raciocínio lógico para o TRT da sexta região, inclusive com algumas questõezinhas. Eu poderia colocar um número no X. O problema dessa história, o X aí, e muito bem colocado, Laís, o X daí ele não vai interferir em nada. O que ele vai querer é esse aumento, tá? Aliás, junção, essa junção que a gente teve. Veja que eu nem falei em X na história. O X não vai me importar, tá certo? O que vai variar para mim, né, o que vai adiantar para mim é esse aumento, essa diminuição. O X ele podia até ter dado X, o que vai me importar é o valor do Y, tá certo? Que vai, se você pode até botar o valor de 5 sem problema nenhum. Quando foi que caiu? Não sei. Tá? Então, eu entendo que dessa maneira, salvo engano, também lá no meu canal do YouTube eu coloco também já uma questão desse tipo. Eliane, aproveita aí que tem promoção aí, viu? PH15 tá no ar aí, que aliás, não é porque é meu, não é meu, é de todo mundo, mas tá dando um preço razoável, né? O preço só está R$ 59,90 e agora vocês ganharam R$ 15, vai ficar bem tchutchuquinha da melhor qualidade, né? Então, aproveita e corre lá, já tem mais de 10 horas gravadas de curso, então tem um bocado de coisa para vocês já trabalharem aí, sem contar com o complemento lá no meu canal do YouTube, sem contar com a aula zero e a live que a gente fez falando desse conteúdo. Bora para a última questão, meu povo, que vocês já viraram a noite, né? Já estão em meia-noite, é por isso que é madrugadão, né? Já são 00:20 para vocês ali. Um dos tópicos também muito comuns de se parecer na prova. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, aqui vão, primeiro, duas desculpas desse início de comentário desse vídeo. Primeiro, lá do nosso aulão, realmente a cabeça deu uma travada lá na hora, e aí a gente não pôde finalizar essa questão que a gente vai comentar agora. E um segundo pedido de desculpas, porque logo depois, no outro dia, eu fiz a gravação. Infelizmente, teve um problema no áudio e eu estou fazendo novamente esta gravação aqui para vocês. Espero que agora esteja tudo correndo bem, pelo que eu estou vendo que está tudo normal. Mas, de toda forma, fica aqui realmente meu pedido de desculpas por essa trave e deixo até realmente uma mensagem, aliás, duas. Primeiro, que nós, professores, somos falíveis. De vez em quando a gente dá uma travada e já entra para a segunda mensagem, que de vez em quando é bom a gente desligar um pouco. Inclusive, você, na sua prova, sentiu uma certa dificuldade, travou numa determinada questão, faz o seguinte, deixa ela um pouquinho de lado, continua a resolver a tua prova e depois você volta nela. Foi exatamente o que eu fiz logo após nossa aula e aí que eu fiquei realmente mais chateado, porque logo depois eu consegui resolver a questão e realmente passou despercebido a informação, mas o cansaço do dia, nós já estávamos com quase 2 horas de aula, salvo engano, e aí deu essa travada. Mas de toda forma, a gente vem aqui para comentar a questãozinha da Maria, da Lúcia e da Cláudia. Acho que para vocês que estão assistindo pela primeira vez, podem não estar entendendo um pouco, mas para quem participou do nosso aulão fica mais fácil. Nós tivemos uma travada nessa questão e agora a gente volta para comentar. Olha só, vamos abrir aqui a nossa telazinha aqui em branco. A gente tinha dito o seguinte, até lá no comecinho, que
poderia colocar valores para as idades. Acho que, se não me engano, a gente tinha colocado para a Lúcia ficar com 10 anos, a Maria, que é o dobro, que é 20, Cláudia também que é 20, porque diz que Lúcia era metade do de Cláudia. Perfeito? E ele me deu duas informações. Essa aqui foi a primeira que a gente realmente faltou essa informaçãozinha. Vamos voltar para cá. Veja, a Maria é a primeira. A Maria é a primeira. Está aqui só. Pronto. A Maria será a primeira, que é até nem tão necessário aqui, mas ela será, o valor que ela vai receber será diretamente proporcional à sua idade quando comparada à idade das três. Aqui é a grande sacada que a gente precisaria ter. Pessoal, traz para cá. Olha só, com base nessa dica 1, precisamos lembrar uma das propriedades da proporção. Ela diz que o valor da Maria será proporcional à sua idade, assim como proporcional diante das outras três. Fará parte da nossa proporção uma nova razão formada pela soma dos numeradores e pela soma dos denominadores. Por essa regrazinha, nós precisamos comparar a idade delas com a idade das três. Ou seja, eu posso formar uma nova proporção, uma nova razão, com quem? No meu numerador, somando todos os valores de Maria, Lúcia e Cláudia. E no meu denominador, a soma de suas idades. Assim eu terei, e vou deixar guardadinho aqui, não, vou deixar guardadinho bem aqui, que o valor de Maria está para 20, assim como o total, a soma das três, está para a soma de suas idades, 50. Além disso, ele me dá uma segunda dica, que os valores de Lúcia e Cláudia são inversamente proporcionais às suas idades. Então, Lúcia está inversamente 1/10, assim como o valor de Cláudia, a questão me diz 12.000, está de inversamente proporcional 1/20. E aí vem a nossa segunda propriedade da nossa proporção, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Veja que eu tenho três valores: 1/10, 1/20 e 12.000. Está faltando o valor do L, que eu chamo do meu 3/4 proporcional. Para que a gente possa encontrar o valor do quarto proporcional, eu faço o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Assim eu terei que L/20 é igual a 12.000/10. Corta esse zero com esse zero, sobrou 1.200. Logo, o valor do L, o valor que Luísa, Luísa, acho que é o nome dela, vai receber, é 12.200 vezes 20, vai dar 24.000. Já sei que o valor de Cláudia é 12.000, a questão me deu isso. Falta descobrir o valor de Maria. Daí eu sei que quem será aqui o meu total, a soma das três? Sei que Luísa, o nome da moça aqui, Lúcia, a Lúcia recebeu 24.000, a Cláudia recebeu 12.000, já são 36.000, mais o valor da Maria, isso dividido por 50. Vou pegar, então, aqui a razão da Maria com essa razão do total e faço novamente produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu vou ter que, até abrir um aqui assim, 50m
é igual a 36.000 vezes 20. 36 vezes 2 é 72. Com mais 1, 2, 3, 4 zeros. 20 vezes M, 20M. Vou passar o 20M para o outro lado, vai ficar 50M menos 20M é igual aos 720 mil. Isso vai me dar 30M é igual a 720 mil. Igual. O meu M, então, vai ser 720 mil dividido por 30. Eu vou cortar um zero com um zero. 72 dividido por 3 vai dar 24. E mais 3 zeros, 24 mil. Ou seja, o meu valor total é a soma delas. Dá o total 24 mais 24, 48, mais 12, 60 mil. Ele pergunta quem tem o menor valor. O menor valor é o de Cláudia. E percentualmente? Bom, percentualmente eu terei que é o valor da Cláudia, 12 mil, vou até cortar logo os zeros, né? 12, sobre 60 mil sobre 60. Isso vai ser igual a 1/5, que corresponde a 20%. Ou seja, o menor valor será o de Cláudia com um percentual de 20%. Cláudia, 20%. Gabarito da nossa questão, letra C. Eu também não tinha nem deixado para vocês, mas deixa eu deixar aqui também a nossa última tela com todos os meus contatos para vocês. Mais uma vez, mil desculpas pela trava, mas espero que agora fique muito bem clara a nossa questão. E acompanhe também aqui, de vez em quando, teremos novas situações, novidades aqui na nossa Proluno, além do nosso curso de raciocínio lógico com foco no FCC. Vou deixando a todos vocês, um beijo no papai e na mamãe e até a próxima.